Bom, esse é o material de eletroquímica, certo? Então, a gente aqui vai fazer a resolução de alguns exercícios, tá? Que são importantes para a gente poder entender algumas coisas, certo? Então, o primeiro slide que a gente tem aqui é sobre as regras de determinação de NOx, que a gente já viu na sala de aula antes a gente ter parado, enfim. Então, dê uma releitura no caderno de vocês, acompanhe o material lá, dá uma olhadinha, para a gente vai começar a fazer alguns exercícios que não tem gabarito, então eu vou tentar ajudar vocês na resolução desses exercícios, que vai ajudar mais ou menos a explicar a matéria para vocês, tá? Igual, não deixem de olhar também os vídeos, os links, se vocês puderem, que eles ajudam bastante, são de linguagem, acho que tranquila, para vocês entenderem, e são materiais de fontes bem confiáveis, que vocês podem estar seguros sobre os conceitos, tudo vai estar ok, certo? Bom, agora então nós vamos fazer os exercícios, tá? Então, o primeiro exercício para que a gente calcule o NOx do cloro nas seguintes situações que tem ali, certo? A seguir, eu vim agora um vídeo explicando para vocês o passo a passo. Temos o NaCl, temos também o CaClO, fecha parênteses 2, o HClO4 e, por último, a substância cloro no Cl2. Então, o exercício basicamente pede para que a gente calcule o NOx do cloro em cada das espécies químicas que se encontram aqui, certo? Então, acho que a gente pode começar pela mais básica de todas, que é quando o cloro tem o NOx zero, tá? Lembrando que sempre que eu tenho uma substância simples, eu sempre vou ter o NOx igual a zero. Então, o NOx, no caso aqui do cloro, vai ser zero direto, tá? Então, não precisa fazer utilizar aquela regrinha que a gente tem para consultar, tá? Então, aqui o NOx vai ser zero, como a gente já tinha visto, o nosso primeiro caso, certo? O segundo caso nosso é quando a gente tem o cloro, por exemplo, ligado com o elemento químico que a gente conhece, tá? No caso aqui, o cloro, a gente tem que analisar. Cloro se encontra no grupo 17 da tabela periódica e o sódio se encontra no grupo 1 da tabela periódica. O que isso quer dizer? Que, por estar no grupo 17, o cloro vai ter automaticamente o seu NOx igual a 1 menos, e o Na vai ter o seu NOx automaticamente 1 mais. Lembrando daquela regrinha que tem do slide anterior, que é o slide número 2, tá? Então, cloro em Cl2 é zero e o cloro em NaCl vai ser menos 1. Essa vai ser a nossa resposta por enquanto, tá? Então, vamos resolver os outros dois casos. Como é que fica? Para este caso aqui e depois, por último, este daqui. Então, neste caso aqui, do HClO3, a gente vai resolver como? A gente vai fazer o seguinte. Lembrando que a gente vai fazer aquela regrinha para ajudar a gente, fazendo aqui, separando os elementos químicos, ó, separo o hidrogênio, separo o cloro e separo o oxigênio. Lembrar que aqui em cima realmente vai o quê? O NOx do elemento químico. E aqui embaixo é só para fazer o cálculo para ajudar a gente a achar essa resposta aqui de cima, tá? Então, vamos lá. O oxigênio, pela nossa regra, é sempre menos 2, porque ele pertence ao grupo 16, tá? Hidrogênio vai ser mais 1, porque tá ligado com a metais, é sempre mais 1. Vamos deixar o cloro por último aqui. Menos 2 vezes 4, lembrando que a gente desce, a gente multiplica, vai ser igual a menos 8. Mais 1 vezes 1 vai ser igual a mais 1. Que número tem que estar aqui no meio para que esta soma aqui dê igual a zero? Eu preciso de que número aqui? Vou precisar aqui do mais 7. Então, nesse caso aqui do HClO4, eu tenho o quê? Eu tenho o NOx do cloro igual a mais 7. E no último exemplo, como é que a gente vai resolver esse último exemplo? A gente vai pegar simplesmente, uma maneira de resolver isso aqui, é pegar esse número que tá fora do parênteses, que tá aqui, certo? E fazer uma multiplicação, tá? Então, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai pegar o cálcio, aparece uma vez só, esse 2 vai multiplicar todo mundo que tá aqui dentro. Então, vai ficar Cl2 e O2. Agora sim, a gente separa os elementos químicos. O cálcio,
do cloro, do oxigênio, certo? Então, o que vai acontecer agora aqui? Do mesmo jeito que a gente estava fazendo anteriormente, certo? Como vai ficar aqui? Oxigênio está no grupo 16, então todo mundo no grupo 16 é menos 2. Menos 2 vezes 2 vai ser igual a menos 4. Cálcio. Cálcio se encontra no grupo 2 da tabela periódica, certo? Todo mundo do grupo 2 é regra mais 2. Mais 2 vezes 1, mais 2. Para que esta soma aqui dê igual a zero, qual resultado eu tenho que ter no meio aqui? Bom, eu tenho que ter mais 2. Mais 2 positivo, mais positivo dá 4 positivo. E aqui vai dar 4 negativo. Fechou? Para que aqui em cima seja igual agora a carga do cloro, lembrar que quando a gente sobe, a gente tem que fazer o quê? A gente tem que dividir. Então, para chegar aqui em cima, agora eu tenho que realizar uma divisão. Então, 2 positivo dividido por 2 vai ser mais 1. Então, chegamos à resposta correta do exercício, tá? Menos 1, mais 1, mais 7 e 0. A alternativa correta é a alternativa C. Correto? Bom, e agora a gente vai falar um pouquinho sobre as reações de oxirredução, tá? Então, essa reação de oxirredução, ela acontece simultaneamente, tá? A gente sempre tem um elemento químico que vai ganhar elétrons e outro que vai receber elétrons, tá? Então, analisem esse slide na tela de vocês, que tem o seguinte: toda redução significa um ganho de elétrons e toda oxidação significa uma perda de elétrons. Como a gente verifica isso numa reação química? A gente vai ter que olhar cada elemento químico e ver quem diminuir o seu NOx ao longo da reação química, ou seja, o antes e o depois, significa que teve uma redução, e quem aumentou o número de NOx no processo da reação química, comparando sempre o antes da reação química e o depois, tá? Significa que quando a gente aumenta o NOx, a gente tem uma oxidação. Seguindo o exemplo do segundo slide, a gente está falando sobre redução e oxidação, também tem um slide complementar que fala sobre agente oxidante e agente redutor, tá? Então, o que a gente vai ter? A gente vai ter que olhar a reação química, ver quem aumentou o NOx, significa que aquela substância oxidou. Se a substância oxidou ou a quem oxida, na verdade, ela é nosso agente redutor, tá? Se uma substância teve seu NOx diminuído, ou seja, aconteceu uma redução, significa que aquela substância vai ser o nosso agente oxidante da reação química, tá? Então, a seguir, nós temos o exercício. Bom, o exercício número 2, ele é a respeito sobre as reações de oxidação e redução, tá? Então, como vocês fizeram a leitura daquele texto já de agentes redutores e oxidantes, o que é oxidar, o que é reduzir, então, só revendo rapidinho, assim, ó, qual é a ideia de o que é uma substância que reduz, tá? Uma substância que reduz é a substância que ganha elétrons, certo? Uma substância que oxida é uma substância que perde elétrons, tá? Depois a gente vai fechar esses dois conceitos quando a gente for responder aqui as perguntas, tá? Então, basicamente, nesse exercício agora a gente tem uma reação química. E para começar qualquer coisa sobre reação de oxidação e redução, primeiro a gente sempre tem que verificar, na verdade, o NOx de cada substância, para depois a gente determinar o que é oxidar, reduzir, quem é que oxida, quem é que reduz, quem são os agentes redutores e oxidantes de uma reação química, tá? Por mais que a gente veja a reação química assim, dá um pouquinho de medo, não tem problema nenhum, tá? A mesma coisa que a gente fez no exercício anterior, de calcular, de determinar o NOx de cada substância, a gente toma o mesmo cuidado aqui, certo? Então, de novo, aquelas regras simples que a gente já conhece, tá? Vamos começar aqui pelo ferro, certo? O ferro aqui, ele é uma substância simples, certo? Então, pela nossa regra, toda substância simples tem um NOx igual a zero. Então, ó, substância simples, o NOx do ferro vai ser zero, tá? Agora, a gente vai calcular o NOx de cada elemento químico na substância HCl. Então, vamos começar aqui. Pela regra, a gente sabe que quando o hidrogênio liga com um A metal, ele vai ficar com a carga mais 1, certo? Cloro, por pertencer
ao grupo 17 da tabela periódica, certo? O cloro aqui, ele vai ser, então, o NOx menos 1. Tudo bem? Vamos para o lado de cada reação química, tá? Eu tenho ferro e tenho cloro aqui. O ferro se encontra naquelas substâncias, naqueles elementos químicos que estão lá no meio da tabela periódica, que a gente não sabe o NOx deles exatamente. Então, a gente vai ver o NOx de quem tá do lado, para depois determinar ele. A gente já viu essa regra em sala de aula, então revejam no caderno de vocês como é que a gente faz, mas eu vou fazer junto aqui no exercício. O cloro vai ser menos 1, certo? A gente até pode separar aqui para facilitar. Menos 1 vezes 2 vai ser menos 2. Para que isso aqui tudo seja igual a 0, a carga do ferro aqui tem que ser 2 positivo. Então, o ferro aqui vai ser mais 2. E o hidrogênio aqui, ó, ele se encontra na mesma situação do ferro aqui no lado de cá. Ele é uma substância simples sempre vai ser igual a 0, tá? Então, determinei o NOx de cada substância, do ferro, do hidrogênio, do cloro, em cada tipo de substância, tá? Então, nós temos isso daqui. Bom, segundo passo agora é determinar quem oxida e quem reduz, tá? Para poder determinar esse tipo de coisa, o que eu tenho que levar em conta? Eu tenho que pegar somente aqueles elementos químicos que tiveram o NOx variando. Então, por exemplo, eu vou analisar cada elemento químico, ferro, hidrogênio e cloro, tá? Então, vou pegar aqui o caso do ferro. O ferro aqui, neste caso aqui, antes de a reação química acontecer, o NOx dele era igual a 0. Depois da reação química, ó, o NOx do ferro passou para mais 2. Aqui teve uma mudança, tá? Então, é isso aqui que a gente tem que procurar. Então, do ferro 0, ele saiu para ferro 2+, tá? Então, o seguinte, quer dizer que o ferro estava com suas cargas iguais, número de prótons e elétrons. Quando acontece isso daqui, significa o quê? Esse ferro mais 2, sempre lembram, tá? Esse 2 positivo aqui, ó, ele tinha as cargas iguais e passou para mais 2. Então, significa que ele perdeu 2 elétrons, tá? Então, toda substância que perde elétrons significa que ela está oxidando, tá? Então, aqui, ó, o ferro perdeu 2 elétrons. E perder elétrons significa que a substância está oxidando ou que aconteceu oxidação, tá? Então, lembrando que quando uma maneira mais fácil de identificar quem oxida é quando o número do NOx, ele aumenta, tá? Então, a gente passando de uma regra, de uma reta imaginária, 0, mais 1, mais 2, tá? Menos 1, menos 2 para cá, tudo bem? Tem na página anterior, vocês têm uma explicação com essa regra aqui, tá? Então, toda vez que a gente vê que o NOx aumenta, a gente tem a constatação que eu tenho uma substância que oxidou, certo? Então, nesse caso aqui, ó, o NOx do ferro passou de 0 para 2 positivo. Então, teve um aumento no número da carga. Então, significa que ele perdeu 2 elétrons, tá acontecendo oxidação. Então, é o ferro quem oxida. É esse cara aqui que vai oxidar, certo? Agora, eu tenho quem oxida, que é o ferro. Quem é que reduz aqui? Reduz o mecanismo totalmente oposto, tá? Então, na oxidação, é alguém que vai ganhar elétrons, tá? E se alguém vai ganhar elétrons, o número do NOx, ele diminui, tá? Então, vamos analisar aqui. Por exemplo, o cloro, ele continua menos 1 aqui e continua menos 1 aqui, não teve mudança. Mas o hidrogênio, bom, antes ele era 1 positivo e agora ele passou para 0, tá? Então, neste processo aqui, o que aconteceu com o NOx do hidrogênio? Ele passou de 1 positivo para 0. Então, esse valor numérico, ele diminuiu, tá? E se o NOx diminui, significa que eu tenho uma redução. E o que significa uma redução, tá? Uma redução significa um ganho de elétrons. No caso, o hidrogênio aqui ganhou 2 elétrons, tá? Então, qual é que é a substância que é a redutora aqui, tá? É o HCl, certo?
Quando a gente fala em agente redutor e agente oxidante, o que isso significa, tá? Significa que a presença de uma substância numa reação química, ela vai forçar uma substância outra, uma terceira substância, ela oxide ou ela reduza. Então, por exemplo, aqui no caso do HCl, certo? O HCl é a nossa substância que reduz, ok? É a nossa substância que vai reduzir. Então, a presença dela na reação química vai forçar que o ferro se oxide. Então, se uma reação é uma substância que precisa receber elétrons, ela vai receber elétrons de quem? De quem está disposto a doar. Então, geralmente, o nosso agente é como se fosse o contrário. Como o HCl é quem reduz, ele vai forçar as outras substâncias ao redor dele se oxidar. Então, com isso, ele passa a ser o nosso agente oxidante. Então, o agente oxidante é o próprio HCl, porque é ele quem força o ferro a oxidar, ó, o ferro oxida, certo? Aqui é a mesma coisa, o contrário, por exemplo, o ferro vai oxidar, certo? Ou seja, vai perder elétrons, e ele vai perder elétrons para quem? Para alguém que queira receber. Então, quando ele perde elétrons, ele força que uma outra substância receba elétrons, que a substância ganhe elétrons, tá? Então, na verdade, o ferro vai forçar com que o HCl receba elétrons, que na verdade quem recebe elétrons é o hidrogênio no HCl, tá? Mas a substância que é agente redutora vai ser o ferro, tá? Então, para ficar uma regrinha bem fácil de decorar, assim, para tentar lembrar sempre, é o seguinte: quem reduz é sempre o agente contrário. Ele vai ser o agente oxidante. Quem oxida é o seu agente contrário, é o agente redutor, tá? Aí assim a gente nunca consegue se confundir. Então, a primeira coisa sempre, quando tiver uma reação química, eu tenho que ver o NOx de cada elemento químico em cada substância, tá? Quem tem o NOx diminuindo, significa que eu tenho o quê? Uma redução, um ganho de elétrons, tá? E quem está reduzindo é nosso agente oxidante. Quem está aumentando o seu valor do NOx, que nem no caso aqui, a gente tem uma oxidação, certo? E a gente tem um aumento do número do NOx, e significa que essa substância é nosso agente redutor, tá? Então, eu tenho quem reduz, agente contrário, quem oxida, agente contrário, certo? Então, é assim que a gente resolve esse exercício, tá? Sempre que tiver uma reação química, a gente vai resolver dessa maneira. E aqui é um exemplo de uma reação de oxirredução, que os dois processos acontecem ao mesmo tempo, uma oxidação e uma redução, certo? A gente vai ver mais alguns exemplos depois com as pilhas.